Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mais Um Bahia. Eu me chamo Amália e vamos falar de Bahia. Bom, gente, já que o foco do Bahia está aí no Brasileirão, né? Pelo que vimos relacionado ao último jogo da Sul-Americana, o foco do Bahia está no Brasileirão, pelo que entendemos. Eu vi uma análise que eu achei assim perfeita sobre o desempenho do Bahia e os recordes que o Bahia pode bater até o momento no Brasileirão, né? São coisas assim que vão diminuir os jogos no ano que vem. O Bahia já vai passar direto para a Libertadores, né? Para a fase de grupos. Não vai ter essa questão que teve esse ano, desse cansaço e tudo mais. Mas já a gente acompanha. Tem o Zé Eduardo também. O Zé Eduardo, que é um fã incubado do Bahia, vamos falar assim. Zé Eduardo que diz que vai estar analisando com a família e tal, que ele vai ser presidente das Cocós e cita o Bahia. Nesse meio ele cita o Bahia, porque ele sempre tem que citar o Bahia, né? O Bahia dá um certo engajamento, que não é possível uma coisa dessa. Mas antes, bora ver isso aqui, porque eu teria vergonha de passar por uma situação dessa. O Corinthians está sendo cobrado nas redes sociais. Quem lembra aqui que eu sempre vinha falando dessa questão, né, do Corinthians com essa dívida com o Cuiabá. E aí o Cuiabá está cobrando o Corinthians nas suas redes sociais. Faltam 3 horas, 54 minutos para o fim do dia 17 de julho. E até agora nada. Estamos aguardando. Já faz mais de 365 dias que estamos aguardando. Pois é, meu povo. Assim, o estranho seria o Corinthians comprar e pagar, né? O estranho seria esse. Mas tá aí, né? Eu teria vergonha de ser cobrado assim nas redes sociais, a público. Uma resenha, tá, gente? E os comentários são os melhores aqui, né? A gente se perde aqui nos comentários. Mas é isso. Cuiabá até hoje espera. Cuiabá que foi rebaixado, né? Cobrança pública para o Corinthians. O clube paulista deve cerca de 18 milhões para o Cuiabá por conta da compra de Ranielli. Hoje, dia 17/7, era o dia do vencimento da primeira parcela do plano coletivo do Corinthians. Pois é, Corinthians, pague o que deve. E aproveitando a deixa, eu vou cobrar aqui ao Fluminense também. Pague o que deve. E o Santos, eu não sei como está a situação do Santos ainda, a questão do Tassiano, né? Mas aproveitando a deixa aqui, paguem o que deve. E aí, bora lá para essa análise relacionada ao Bahia, ao foco do Ceni no Brasileirão, ao foco do Bahia no Brasileirão. Nessa análise é citado até as questões de contratações, que já que o foco do Bahia é o Brasileirão, chegar onde quer chegar no Brasileirão, quem sabe até terminar aí no G4, né? Já estamos atualmente, quarta colocação. É importante vir contratações. Até agora, o que a gente viu de contratação é só essa novela portuguesa com o Patrick Cerqueira, que, pelo que vimos, né, nos últimos dias, está em grande andamento, está indo aí para frente, mas bora acompanhar. Porque contratação no Bahia é a coisa mais difícil que a gente vem vendo, né? Só na primeira janela que a gente vê as coisas mais em altas, mais elaboradas. E aí, indo direto para seu questionamento, Fred, é importante. Indo direto para o seu questionamento, eu situo o Bahia no Campeonato Brasileiro da seguinte forma. O G6, ou o grupo dos que vão para a Libertadores até de maneira preliminar, ali, né, naquelas fases que o Bahia, inclusive, participou esse ano, eu diria que é uma realidade para o Bahia. Essa é a realidade que o Bahia briga, tá? Então, colocar o Bahia aí entre os 8 primeiros times do campeonato, eu diria que é, de fato, uma situação consolidada. E aí o que vai acontecer disso depende muito de como o Bahia vai reforçar o elenco, como é que esses clubes que estão ali permeando também a mesma faixa de tabela vão encarar o campeonato, né? Uma vez que alguns deles têm frentes divididas, por exemplo, o Bahia, se passar do América de Cali, vai enfrentar o Fluminense, um dos seus principais adversários também no Brasileiro, pela Copa Sul-Americana. Então, naturalmente, um dos dois já deixa de dividir foco em uma competição continental para focar mais exclusivamente nas competições nacionais, né? No caso do Bahia ainda tem a Copa do Brasil, né? No caso do Fluminense também, né? Então tem esse ponto que eu acho que situa mais ou menos o que é o Bahia
entre os 8 primeiros colocados. Aí a gente vai para uma outra fase, que eu vou chamar aqui de sonho possível. Eu acho que o sonho possível do Bahia, que é aquilo que o Bahia está vendo até abrir uma certa janela de oportunidade, talvez seja aquilo que o Bahia esteja vislumbrando maior possibilidade de acontecer agora, e não talvez no seu início de planejamento para 2025, que é você beliscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores. Acho que o Bahia vem consolidando um trabalho que dá a condição do seu torcedor ver isso como algo possível. E o clube também, internamente, eu acho que começa a ver como algo possível. E o primeiro sinal mais claro, Fred, que endossa esse meu pensamento, essa minha linha de raciocínio que eu estou trazendo aqui, é o fato do Bahia ter poupado na Sul-Americana, poupou mais da metade dos atletas. Isso porque eu acredito que, na dividida, as forças serão mais investidas no Campeonato Nacional pela forma como ele se desenhou nesse seu primeiro terço superado, né? O Bahia não jogou nessa 14ª rodada ainda, em razão desse compromisso na Sul-Americana, mas são 13 jogos que já fez com que o Bahia pontuasse aí a sua maior pontuação histórica junto com a do ano passado. A gente já está vendo aí na tela com as informações do nosso BI desenvolvido por Pedro Pereira e de uso exclusivo aqui do 45 minutos, de como o Bahia já conseguiu, num recorte recente, ter a mesma pontuação recorde nesse momento de campeonato comparado a edições anteriores. E ainda tem para enfrentar adversários mais acessíveis na sua tabela, né? O Bahia enfrenta o Sport fora de casa, que ainda não conseguiu vencer no campeonato. O Bahia enfrenta o Fortaleza agora, que acabou de fazer uma troca de treinador. A gente não sabe ainda que Fortaleza será esse, se será um Fortaleza ainda claudicante pelo fim da passagem de Vojvoda, ou será o Fortaleza empolgado por um fato novo, no caso a vinda do treinador Renato Paiva. A gente nem sabe, na verdade, o que Renato Paiva vai conseguir fazer com o time do Fortaleza, né? Então é uma janela de possibilidades e ainda enfrenta esse Juventude que você, como falou na sua introdução, Fred, um time que não consegue vencer fora de casa e esse jogo será em Nem Salvador. pontuar, nem Então o pontuou. Bahia, exatamente. Então nem pontuar conseguiu. Então assim, a gente tem uma janela de possibilidades para só com esses 3 jogos. A gente ainda tem mais 6 para o Bahia jogar, né? Da 14ª até a 19ª rodada. No turno, 18 pontos a disputar. E esses 9 seriam suficientes para o Bahia ultrapassar a sua marca histórica de 31 pontos. Ou seja, faz sentido jogar por esse sonho possível que é ir para vaga direta na Libertadores na fase de grupos. Essa observação, Fred, por que a gente está falando aqui tanto dessa possibilidade de ter o recorde histórico de pontuação? Por 2 motivos, fundamentalmente. O primeiro é que, apesar das lacunas que o elenco ainda possui, e aí eu concordo muito com você, já emendando nessa parte da análise de reforço, a única coisa que de fato a gente tem de maneira mais preponderante até agora é a vinda do goleiro, Patrick Sequeira. Parece estar mais certo e mais próximo do que nunca. O presidente do Deportivo Saprissa, clube formador do goleiro, deu uma declaração hoje em redes sociais, foi entrevistado também por um repórter costarriquenho, salvo engano, onde ele diz que já conta com a possibilidade de receber ali uma parte dos valores em razão dos mecanismos de solidariedade, o que faz com que a gente tenha aí a iminência do fechar desse negócio, aí, do desenrolar dessa novela que já dura bastante tempo. Salvo essa questão, o Bahia só fez pequenos movimentos públicos, né, de mercado, né, de sondagem ali, é um ponto esquerda, o Tomás Connect, que acabou não seguindo por outras questões, além da avaliação do desempenho do atleta, e o próprio Rogério Ceni chegou a dizer que, de maneira indireta, que o clube está atento à possibilidade de trazer mais uma peça para o setor defensivo, mas em termos de oficialização ou de sondagem com a temperatura mais quente, ao ponto de alguma fonte publicizar isso através de algum setorista, algum influenciador, enfim, alguém que cubra o clube, não ter acontecido ainda, tá? Então esse movimento de mercado do Bahia ou é muito tímido ou realmente não acontece na velocidade que precisa mesmo, ou acontece ainda de uma forma onde eles tenham conseguido fazer de maneira tão bem sucedida que não está vazando para ninguém. O que eu acho improvável, porque as negociações, ainda que bem protegidas, elas sempre vazam de uma forma ou de outra. Então, acho sim que o elenco poderia ter sido incrementado, melhorado, para que o Bahia pudesse chegar nessa mesma faixa que eu projetei com uma certa tranquilidade, ou pelo menos com uma tranquilidade maior. Eu digo isso porque, para encerrar essa análise agora, em relação às prioridades, acho que de fato sim o Bahia prioriza o Campeonato Brasileiro e tem razão de fazer isso, tá? A gente está falando de um clube que até agora conseguiu aí cerca de 58, 59% dos pontos disputados, ou seja, o aproveitamento da campanha do Bahia é muito bom.
Se a gente mantiver essa pontuação histórica nesse recorte do campeonato, nos próximos 18 pontos que o Bahia tem para disputar no turno, ele conseguiria cerca de 10. Com esses 10, ele chegaria a 34 e ultrapassaria em 3 o seu recorde histórico na competição. Estão vendo aí a questão das contratações? Quando eu fiz vídeo aqui falando sobre isso, eu fui extremamente criticada. A janela nem abriu ainda, tá cedo, não sei o quê, vocês já estão dessa forma, vocês do YouTube já estão fazendo isso e tal. Foi sobre isso. A gente que tá aqui no YouTube, a gente que acompanha as notícias, a gente respira o Bahia. Essa janela, eu falei, está completamente diferente das outras janelas. As outras janelas a gente via uma movimentação, a gente via as especulações, eram várias. E agora, gente, se apareceu 2, foram muitas. Acho que foram 3. Foi o Patrick Cerqueira e mais 2 jogadores aí. Que estava fora de cogitação. Então, assim, quando eu fiz aquele vídeo cobrando, foi porque eu já estava vendo o que estava acontecendo. Como ele falou aí, ou as negociações do Bahia é muito tímida, o que não tem lógica, ou não estão acontecendo. Que para mim o que mais provável é esse, que não estão acontecendo. Sendo que o próprio Cadu Santoro, né, tinha... Eu vi aqui uma matéria falando sobre isso, que ele tinha dito que quem contrata nessa janela é clube pequeno e tal. Então, quando eu fiz o vídeo cobrando, foi por isso. A gente que tá aqui, a gente respira o Bahia o dia todo, gente. A gente pesquisando coisa do Bahia, a gente procurando notícia do Bahia, a gente procurando matéria do Bahia, que ultimamente tá escassa. Ultimamente tá bem difícil. Então, por isso que eu trouxe aquele vídeo, porque eu vi que tava parado. E você vê uma novela que é para trazer um goleiro. Há quanto tempo tá essa negociação com o Patrick Cerqueira? Que tá essa novela? Mas é isso. Eles falaram também do jogo contra o Fortaleza, né? Eu já tinha dito que o Paiva vai estrear contra o Bahia. Eu vi também que a torcida do Fortaleza, a torcida organizada do Fortaleza, estava pedindo a saída do Marinho, Davi Luiz e o outro jogador, não me recordo no momento. Mas eu vi que eles estavam pedindo a saída desses atletas, né? Que, na minha opinião, a saída do Vojvoda foi um erro, né? Teria que ter saído os jogadores que estão fazendo um certo complô aí, mas é o clube deles, é com eles. Agora, para não se prolongar muito, bora pro vídeo do Zé Eduardo, para eu não ficar aqui falando tanto, né? Mas é isso. Eu creio que o foco do Bahia seja esse mesmo, mas para continuar com esse foco precisa ter um certo investimento em contratações, né? É o que a gente não tá vendo. O presidente do Vitória tem isso aí, Zé? Não, no radar, tá no meu radar, mas um grupo pensando, eu tô com um grupo aí de 6 a 8 pessoas analisando essa proposta, vendo se sou eu mesmo, vendo se minha família quer realmente, analisando do outro lado. Fábio Mota, que está do outro lado, é um cara que já conviveu em minha casa, já saímos, brigamos. Não sei se hoje eu encontrar com o Fábio Mota, a gente vai se falar, vai se cumprimentar, não sei qual é a reação dele, ele é um cara também tempestivo, mas eu respeito muito, é um cara sério, ele é honesto, mas completamente despreparado pro futebol, sabe? É por isso. Aí você vai perguntar assim, você é preparado? Mas eu não vou entrar só. Eu não vou entrar só. Eu vou entrar calçado, eu vou entrar com uma equipe, com um grupo de empresários que estejam a fim de buscar a SAF, porque a SAF, queira ou não, quando eu vejo o Bahia entre os 3 melhores times do Brasil, como está hoje, o Bahia está entre os 3 melhores times do Brasil, por conta de quê? Por conta da SAF, que o cara pegou lá, tome o dinheiro, traga Everton Ribeiro, traga o Lúcio Rodrigues, traga o Pulga, traga o Jean Lucas. Você pode até não ser campeão brasileiro, mas você está numa Libertadores, você disputou uma Libertadores, a solução é a SAF. E essa é a minha briga com o Fábio Mota, porque ele contesta, ele não quer sair do poder. A verdade é essa. Ele quer continuar no poder e ele quer uma SAF que o Vitória tenha 51, a SAF tenha 49, porra. Quem é que vai querer isso? Ninguém vai querer isso. Ninguém vai querer isso. Ninguém. Não tem como. Ninguém vai aceitar isso. Mas ele quer continuar como presidente do clube, mandando, desmandando, demitindo, trazendo, errando pra caramba. Esse ano ele errou tudo que podia errar. Tudo. 40 milhões de reais, 39 jogadores. Dos 39 jogadores só restam 12 em campo. E agora mais 2 vão ser mandados embora, sabe? Trouxe um treinador que realmente salvou o Vitória no ano passado, só que esse ano não tinha condições. Mas tchau, amigo. Tchau, Zé Eduardo. Gente, Zé Eduardo é um fã incubado do Bahia, de 10 palavras, de 10 vídeos que ele fizer, 9 tem o nome do Bahia no meio, né?
Bom, gente, por hoje é isso. Um beijo, tricolor. Fique com Deus. Até a próxima.